Que o Porto encanta nós já sabíamos. O que não sabíamos é que íamos encontrar aqui, nas terras do Norte, uma brasileira, filha de portugueses, apaixonada pelo Porto. Rita, boa tarde, bem-vinda, cá estamos. A Rita é filha de portugueses e resolveu, a dada altura, fazer o circuito ao contrário dos pais. Como é que isto aconteceu? Exatamente, eles foram para lá há 60 anos atrás, mais ou menos, conheceram lá, se casaram e fizeram a vida no Brasil. E, portanto, as minhas origens portuguesas eu nunca tinha tido a oportunidade de vivenciá-las aqui em Portugal. E a dada altura da minha vida eu decidi, não, eu vou fazer isso, vou a Portugal, conhecer as origens dos meus pais, vivenciar um bocadinho disso. Chegou ao Porto e rendeu-se a esta cidade. Rendi-me a esta cidade e a um portuense também. A um portuense também, o amor, aliás, está sempre na base de todas as histórias bonitas e com o final feliz. Exatamente. Como é que foi esta primeira relação com o Porto? Ou seja, chegou, não conhecia? Não conhecia. Como é que foi o primeiro impacto com esta vista arrebatadora? Encantada, como diz o meu blog, fiquei apaixonada pela cidade e as pessoas, a maneira de estar. A cidade, por ser a segunda maior cidade do país, ao mesmo tempo tem uma característica de cidade pequena. E aqui no Porto eu tenho tudo o que uma cidade pode me oferecer como uma cidade grande, mas eu tenho ela concentrada nessa cidade tão encantadora e tão charmosa que às vezes numa caminhada de alguns quilômetros a gente consegue conhecer quase que a cidade toda. E é um bocadinho mais calmo do que São Paulo. Completamente. E é isso que também me fez ficar aqui. Cultura, uma vida urbana, né, que é o que eu tinha em São Paulo, mas que aqui eu tenho com muito mais calma, tranquilidade, que eu posso aproveitar, viver melhor, ter uma qualidade de vida numa cidade que é a segunda cidade do país. E de tal forma se apaixonou pelo Porto que não resistiu a partilhá-lo com os outros e cria então aquilo que logo de início falámos, o Porto Encanta. O que é o Porto Encanta? O Porto Encanta surgiu da ideia que eu tive de divulgar mais a cidade do Porto para os brasileiros. Porque eu percebia, o tempo que eu vivia cá, que os brasileiros às vezes faziam os seus roteiros de viagem para a Europa e incluíam outras cidades, outras capitais, e o Porto às vezes ficava despercebido. E para mim a surpresa é que os próprios portuenses se encantaram também com o blog. E os portugueses de outras cidades que gostam do Porto também. E hoje eu tenho leitores portuenses, daqui da própria cidade, portuenses que tiveram que emigrar e que moram em outros países e querem acompanhar o que acontece no Porto, querem ter imagens da cidade e vivenciar aquilo com emoção, com saudades. Tenho os brasileiros e acho que tenho conseguido, inclusive, conquistar que os brasileiros venham para a cidade conhecer que é uma cidade encantadora. Uma das particularidades do blog é, como falávamos há pouco em off, o facto de não ser apenas um roteiro turístico, ou seja, a Rita passa por essas experiências. Exato, eu procuro estar sempre informada de tudo que acontece na cidade e de lugares, e muitas das vezes lugares secretos, às vezes só quem mora aqui ou só quem consegue andar ali por uma ruela muito escondida e acaba descobrindo aquilo. Eu vivo cá, mas eu saio aqui de casa todos os dias como se eu fosse uma turista, com a minha máquina e vou olhando detalhes para descobrir. E essa emoção de descobrir essas coisas, eu faço questão de dividir com os meus leitores. Até onde é que acha que existem coisas para descobrir no Porto? Ainda há muita coisa para descobrir? O Porto há lugares e lugares e lugares, e além de ter lugares, tem situações, eventos, há sempre alguma coisa, é uma cidade movida. Tudo que eu posso saber do que está acontecendo no Porto, eu faço questão de ou tentar ir ou divulgar de alguma maneira, que é para justamente as pessoas que vêm ao Porto saber que a cidade
não para, tem muita coisa para conhecer, fazer e para todos os gostos, não é? Para terminar, não resisto à pergunta, neste momento é paulistana ou é portuense? É difícil. Eu costumo dizer que o meu coração é tão grande que dá para ser os dois. E se está a pensar visitar a cidade invicta, não deixe de conhecer o Porto pelo olhar desta paulistana portuense.